Olá meninas, boa noite. Mais uma conversa gostosa aqui pelo Instagram. Eu vou esperar um pouquinho as meninas começarem a entrar. Já já Larissa vai entrar também e eu vou aceitá-la para a nossa conversa. Hoje teremos um assunto bem legal, que é depressão pós-parto. Talvez a gente consiga responder algumas perguntas, né? Patrícia Vitalino, oi querida, tudo bem? Um monte de gente, Thalita entrando, um monte de gente querida entrando. Larissa já entrando, já chegando aí. E a gente já já começa. Temos uma hora de conversa. Oi, meu bem! E aí, tudo E aí, bem? querida, tudo bom? Tudo bom, graças a Deus. Gente, para quem não conhece, o nome dela não é coincidência. Nós não somos primas distantes, não. Larissa Quaresma é minha nora, é esposa do meu filho Israel, do meu segundo filho. Você quer se apresentar, Lari? Se apresenta aí para nós. Então, sou a nora da Simone, casada com Israel. A gente vai fazer 4 anos de casados. Temos uma filha chamada Elisa. Perdemos um bebê e agora estamos no nosso terceiro, aguardando o nosso terceiro, o João. Barrigão já, né, Larissa? Já nos finalmente já. E nós Diga moramos aí. em Belo Horizonte. E são de que igreja? Me conta. Somos da Igreja Presbiteriana Peregrinos, Povo presbiteriano pertinho. também. É um prazer estar aqui falando com Lari, minha nora amada. Todo mundo pergunta se ela é minha filha. Não, ela não é minha É, filha. pareço mais do que o Israel. Parece mais minha filha do que o Israel. E o assunto que a gente vai tratar hoje é um assunto bem difícil, não é? Já vou adiantar, a gente vai falar sobre depressão pós-parto, já vou adiantar que eu não sou da área de saúde, nem Larissa, Nem eu. nem Larissa. A gente vai conversar apenas, né? São duas mães, né? Que já viveram essa situação em família, tentando ajudar você na depressão pós-parto ou ajudar você a ajudar alguém, né? Então a gente vai Isso. conversar sobre esse assunto, lógico, à luz da cosmovisão cristã, né? Protestante reformada. Larissa, primeira coisa que eu queria começar te perguntando é a diferença de depressão pós-parto e do chamado blue, como é que é? Baby Baby blues, blues. né? Muitas perguntas vieram sobre isso. Qual é a definição de um de outro? Eles se confundem? Como é que é? Conta aí para nós. Então, assim, na época a gente pesquisou muito sobre isso, aí para falar hoje a gente pesquisou um pouquinho também. Então, existe algumas diferenças, né, assim, bem sutis. Mas o baby blues, ele começa após o parto, assim, de 2 a 4 dias. O pico é lá no 7º dia, por aí, e ele passa em algumas semanas. E o que Então, é o baby blues, é um exatamente? estado mais deprimido, mais choroso, mais irritadiço, né? Com algum grau de insônia. Só que a diferença dele é que ele passa, né? Porque ele é muito influenciado pelos hormônios. Então tem aquela bomba hormonal após o parto, o estresse do parto, e depois aquilo vai baixando, vai tranquilizando. E pelo que eu pesquisei, de 30 a 75% das mulheres passam por isso, né, no Uau, pós-parto. Então é bem grande o número, o né? índice, o número é bem grande, né? E aí ele passa. Só que a depressão, ela é caracterizada por essa tristeza, por esse estado mais deprimido, essa oscilação de humor, né? A irritação, a falta de sono, né? Também geralmente tem perda de peso e ela dura mais, né? Ela continua depois desse período de baby blues, ela não acaba. E aí ela pode começar também a partir de 12 semanas e durar até anos. Então, até o primeiro 1 ano do bebê, 1 ano e meio do bebê, ela pode acontecer ainda. Então, tem mulheres que eu já conversei que começaram com 8 meses, o bebê tinha 8 meses, elas foram ter os Caramba. sintomas, e outras com 6.
Então já ela é um baby blues bem mais intensificado e não passa, né? Entendi. E aí tem perda de peso, tem dificuldade de amamentação, tem o desapego pelo bebê, né? A falta de interesse no cuidado. Então ela é mais severa, né? Entendi. Essa seria uma diferença básica. Entendi. Entendi. É, a conversa que a gente vai ter aqui, a gente vai girar basicamente em 3 pontos. Eu queria expô-los antes para você. Em primeiro lugar, a gente vai cavocar a Larissa para ela dar um relato pessoal, né? A Larissa passou por isso. Muitas de vocês que acompanham a gente e que são amigos da família sabem disso, porque a Larissa, inclusive, escreveu um texto para Mulheres Piedosas sobre isso, né? Então, ela vai contar um pouquinho para a gente como foi. Depois a gente vai tentar discutir sobre quais são os fatores, né, que colaboram com a depressão pós-parto, quais são os fatores que engrossam, né, o caldo, né, da depressão pós-parto. E, por último, a gente vai ver como a gente pode ajudar, o que fazer, como é que o marido pode se envolver, como é que a família pode se Na envolver, ajuda igreja. pastoral, igreja, ajuda medicamentosa, como é que isso tudo funciona. Mas antes da gente partir para o primeiro ponto, que é o teu relato pessoal e algumas perguntas que eu quero te fazer, eu queria te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Qual era a sua visão sobre esse assunto, sobre depressão pós-parto, antes disso acontecer com você? O que você pensava sobre isso? Ou você nunca pensou sobre isso? Assim, eu já tinha algum leve conhecimento, porque eu já tinha tido histórico familiar, né? Isso, inclusive, é um fator de risco, digamos assim. Então, eu já tinha uma noção, mas não tinha vivido com a pessoa de perto, né? Sabia, assim, mais por alto, eu era mais nova também. Então, não tinha muita consciência do que era. E também, às vezes, a gente acha que é um pouco de frescura, né? Às vezes a gente acha que é um pouco de, tá esgotada mesmo, todo mundo que tem filho é assim, a pessoa Uhum, tem que se acostumar, uhum, é assim mesmo, e depois passa, né? Não precisa de tratamento, vamos esperar que o tempo vai resolver, né? Então, às vezes a gente acha que é assim, ou às vezes acha que é fruto de pecado, né? Um pecado específico da sim. pessoa, né? Descontentamento ou assim, a depressão, ela é consequência do pecado como toda doença, né? É. A gente não pode perder isso de vista. Uhum, Mas às vezes não é consequência de um pecado específico, né? uhum. Então a gente tinha essa visão assim, mais sabia da existência, mas não sabia qual era a abrangência disso. Certo, certo. Eu te pergunto isso porque eu sei que em muitos meios cristãos, né, isso é olhado de uma forma meio preconceituosa, até, né, como se o cristão ele não pudesse ter depressão, né, como se a mulher Sim, cristã ela jamais passasse por isso, né, falta de fé, né? e fosse falta de fé, né, e fosse pecado mesmo. Ok, eu sei que muitas irmãs elas são acusadas disso, né? E isso Isso aí é é um muito problema, né? difícil. Porque a pessoa deixa de tratar, né? Às vezes, por esse tabu, né? Não quer se expressar Exatamente. por como vai ser visto. Exatamente. Já gera outro problema, né? Exatamente. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre como foi com você. Eu queria que você contasse para mim o que você começou sentindo, como é que você. O que aconteceu com você e qual foi o momento que você percebeu que você precisava de ajuda? Sim. É só para Então, contar a, para eles, tá, gente? Eu sei dessa história todinha. a gravidez não foi indesejada, então, assim, a gente planejou, né? Não foi Porque não foi indesejada. indesejada, foi Isso. desejada. Então, assim, durante a Uhum. gravidez, eu tive alguns problemas de descolamento, mas nada muito que abalasse psicologicamente, não. Então, até o parto estava tudo certo. E no parto também foi tudo tranquilo e tal. E sempre quis ter filhos, eu sempre almejei isso. Então eu tinha uma expectativa muito grande, né? E a gente tem, né? Todo mundo tem. E às vezes, não foi necessariamente o meu caso, mas de algumas conhecidas, né? A mídia dá uma visão muito romântica da maternidade, né? Eu não tinha essa visão romântica por causa da mídia em si, mas porque eu queria ser mãe, eu achava que ia ser lindo, né?
você tá cansada aquela noite, mas nossa, eu tô feliz porque é pelo meu filho que eu tô cansada. E na real, às vezes não é assim, né? Às vezes a gente não quer esse cansaço, né? Eu lembro que quando ela começou a chorar, a ter problema, eu falei, ai, que saudade da barriga, queria ela de volta dentro, né? Então, às vezes dá esse choque, né? E aí ela teve cólica, e essas coisas vão agravando o esgotamento. A gente, como pai de primeira viagem também, não conseguiu estabelecer uma rotina muito correta. Assim, correta não, mas assim, mais certinha. Então a gente ficou muito cansado. Apesar de ter muita ajuda da família, a gente ficou muito cansado. E eu sempre tive um humor estável, digamos assim. Nunca tive muita oscilação, nem na TPM, nada. E eu comecei a ter nesse período. Então comecei a achar estranho. Comecei a achar estranho que eu tava chorando muito, né? Tava tendo. Logo depois foi meu aniversário, eu não quis fazer nada, não queria visita, não queria nada, não queria compartilhar com as pessoas. E eu não tinha vontade de cuidar dela também, da Elisa, né? E aí as outras pessoas da família que faziam, que davam banho, eu só amamentava. Eu pensava que, assim, a minha obrigação era só essa, se eu fizesse isso estava bom. Eu não fazia mais nada com ela. Então, isso também já é um sintoma, né? O desapego do bebê, você não querer ter cuidado com ele. Eu não cheguei a ter pensamentos de causar dano a ela, que também pode acontecer. Pode acontecer. Mas eu, assim, eu era indiferente, né? Ela chorava, eu deixava, né? Só dava o mamar. Minha obrigação era essa e pronto, acabou. Então aí eu comecei a estranhar. E um dia eu falei pro Israel assim, né, pro meu marido. Falei assim, eu entendo as mulheres que jogam a criança pela janela. E aí essa frase, ele ficou assim meio assustado. E aí eu também, depois que eu falei, nossa, o que que eu falei? E aí já fiquei com vergonha, com medo, né, com um sentimento de culpa pelo que eu falei. Aham. Mas aí depois de um tempo, eu conversei com uma amiga minha que é enfermeira, né? Falei alguns pensamentos que eu tinha. Ela falou: olha, você precisa procurar ajuda. E aí ela conversou com você, né? Eu acho, com Uhum, você, com uhum, Israel, com alguns familiares. Falaram: vocês precisam ajudar ela. E isso já passou do baby blues, do normal. Vocês uhum. precisam de ajuda médica, né? E aí foi que a gente começou a procurar. Então, vamos lá. Então, a primeira coisa, então, vamos dizer que a gente está falando aqui com pessoas que estão passando por isso, que estão vivendo essa Sim, situação. A primeira coisa foi falar, né? A primeira coisa foi se exatamente. abrir com alguém, Pedir ajuda. pedir ajuda. E, graças a Deus, era uma amiga muito querida. Beijo, Dani, se Dani tá aí, amada demais, e, que é enfermeira, e ela percebeu, né? Também não adianta a gente pedir ajuda para quem não vai Sim, entender do que a gente exatamente. está falando, né? Mas Exatamente. uma pessoa da área que te aconselhou a buscar ajuda, primeiro da família Isso. e depois profissional. E como é que foi essa peregrinação por ajuda profissional? Como é que foi isso? É, Qual foi o primeiro médico que você foi? olha, essa é uma parte difícil, né? Simone me acompanhou, Thalita também me acompanhou, minha cunhada. E assim, é difícil achar médicos dessa área, né, de psiquiatria, assim, que a gente concorde com os procedimentos, né, com a cosmovisão. Então é uma coisa difícil de Foi achar. muito consultório de gente louca. O primeiro que a gente foi, a gente ficou com medo, assim, que ele era bem esotérico e falou que eu tinha que conversar com o meu eu interior e a gente, isso aí não tá com Eita! nada não. E já tinham avisado a gente que psiquiatra, eles são mais objetivos, eles são médicos, vão tratar a doença com medicamento, não tem essa introspecção, Sim. essas partes não. Aí depois nós fomos em outro, também não achamos meio esquisito, até que achamos uma já depois de um tempo e, e aí a gente gostou muito dela, ela era bem centrada, assim, não me senti julgada, eu acho que isso é muito importante para paciente. E ela conversou comigo e depois, eu acho que o Israel estava trabalhando, e aí ela conversou com a Simone em separado também, lembra, Simone? Para Aham, ver aham. a ótica de cada uma, né? Sim, sim. E aí ela acompanhou a gente um ano, né? Que o meu Foi, tratamento foi um ano de tratamento após o nascimento da Elisa, né? foi. Então ela acompanhou a gente até hoje. Ela manda mensagem, eu mando foto da Elisa.
E ela foi fundamental, assim, muito Uma coisa que perguntou eu me, uma coisa que claramente. eu me lembro muito dessa consulta e que eu achei uma coisa muito legal que ela falou, que na minha cabeça, assim, eu nunca tinha lidado pessoalmente com casos de depressão pós-parto, né? Me pegou também de surpresa, né? Sim, Então, eu não, nem na minha igreja, nunca tinha lidado com essa situação. Então, foi tudo muito novo para mim também, né? Mais novo que sim. para você, porque você já tinha lidado com alguns Aham. casos, mas eu nunca tinha lidado. E uma coisa que eu achei muito legal que a psiquiatra falou, só um adendo, a gente foi na ginecologista primeiro, lembra? E aí Isso, a ginecologista encaminhou para a psiquiatra, né? Foi a exatamente. primeira coisa que a gente É, fez, correu para a obstetra, que sim. foi a que fez o teu parto, eu acho. Não, Não, uma obstetra, uma enfim, qualquer. pronto. Aí uma coisa que me deixou assim bem, eu que fui bem impressionada, foi que ela disse assim para Larissa, né? Conversou comigo, conversou com ela, e depois juntou nós duas e ela disse: olha, é, você tem demandas emocionais também e demandas químicas. Então, eu vou entrar com o medicamento, mas eu quero também que você entre com terapia. Sim, Aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. sim. É, e aí, nessa parte de terapia, a gente não foi diretamente a um psicólogo, não. Nós trabalhamos com aconselhamento, né? Então, assim, a família toda acaba que era aconselhada, né? Porque nós temos um casal de amigos médicos e aí eles, Graça e Albert, que são muito queridos, e aí eles me acompanhavam, conversavam comigo, conversavam com Israel e conversavam com a Simone, conversavam com a minha mãe, com as outras pessoas, conversavam com todo mundo, né? Com a família toda. Porque nós tivemos que ir para casa da Simone, porque eu não tinha condições de cuidar da casa nem da Elisa, e ela não podia ficar sem cuidado. Nós ficamos na casa da Simone 2 meses, se eu não me engano, Uhum. Só lembrando né? que a família da Larissa não morava. Nós morávamos na Sim, mesma cidade na época, eu e Larissa. Hoje nós moramos em cidades diferentes, mas na época morávamos na mesma cidade. E a família da Larissa é de outro estado, né? sim, Então ela veio para minha casa por causa disso. isso. E aí eles acompanhavam a minha família lá também, que são lá da minha cidade, né? E Uhum. acompanhavam a nossa família aqui também. Então toda semana a gente tinha um aconselhamento, né? E ela perguntava como estava, eles perguntavam como estava. E uma coisa muito interessante que eu sempre indico, a gente tinha um aplicativo que chama Cogni. Depois a gente pode deixar descrito aí. Um aplicativo que a gente cadastrava o e-mail deles e esse aplicativo eu ia respondendo todo dia como que eu estava, como que eu me sentia, como que estava o meu humor, como eu estava em relação a ela, né? O que eu tinha feito de atividade. Respondia todas essas coisas e ele fazia um gráfico semanal e mensal e enviava para eles automaticamente. Então eles podiam ver, Muito, era muito interessante, muito porque legal. ajudava muito. Outra coisa também era o exercício físico que sempre recomendaram, né, para fazer, para você sair da rotina também e para ter liberação de hormônio, né? E alimentação também, que é muito importante, porque os hormônios do humor também são produzidos no Uhum. nosso segundo cérebro, né, que é o Uhum. intestino, essa parte digestória. Então a gente precisa se alimentar bem. Então a gente começou a ver essas questões também de alimentação, de exercício, de sair também, né? A gente deixava a Elisa com eles e dava uma voltinha, isso é muito importante, né? Dava uma voltinha eu e Israel para conversar, para espairecer um pouco. Então, essas foram algumas partes do tratamento. Legal. Me diz o seguinte, depois a gente vai falar um pouquinho sobre como que a família ajudou e Sim, quais as formas mais efetivas. A gente vai falar sobre isso mais para o final. Mas eu queria que você me dissesse, na tua opinião, alguns fatores que colaboram. Você já falou de algumas coisas, mas eu queria que a gente entrasse mais fundo nisso, né? Você falou aí de predisposição genética, sim, tem a questão hormonal, né? Fatores externos também, né? A questão de você ser mãe e a partir de agora você não dorme mais, acabou essa história de sim. dormir, né? Agora você não pode mais Outras demandas. outras demandas. Mas tem pecados nossos também, né? Sim, Coisas que antes podia ser que estivessem ali,
mas que não eram vistos ou não eram pesados. E agora, nessa circunstância toda difícil, eles vêm à tona. Eu queria que Sim. você falasse um pouquinho sobre isso. O que que você... Eu sei que você conversa com muita gente, né? Depois que você passou por isso. Muitas meninas até te pedem ajuda, até por causa do texto que você postou. E você mesma busca conversar com outras mulheres sobre esse assunto. O que que você tem ouvido? Como é que... que necessidades nossas que estavam adormecidas que você percebeu, não só em você, mas em amigas suas, e que pulam para fora nesse momento, formando um caldeirão difícil de digerir, Administrar. de administrar. Diga aí. Então, assim, a minha experiência pessoal tinha essa questão do fator genético, eu falei, uma predisposição, né? Mas também, assim, eu me cobrava muito, né? Quem me conhece, assim, pode ver até que eu sou artesã, então, assim, tudo é mínimo, tudo, assim, tem que ser meio perfeitinho, e aí é uma dificuldade de trabalhar quando as coisas aparentemente saem do seu controle, né? E maternidade no início, pelo menos, é isso. Você não vai ter controle de nada, você não vai ter controle no início, né? Você vai se ajustar para depois, né? Então, assim, eu fiquei muito angustiada quando parecia que as coisas estavam saindo do meu controle, né? Então eu queria tantas visitas por dia, eu queria todas as fraldas passadas, eu queria a roupa lavada com sabão de coco, eu queria lavar num saquinho especial, eu queria isso, queria aquilo, queria... E quando não saía eu ficava frustrada, né? Porque a casa tinha que estar limpa, eu tinha que estar alimentado, o bebê alimentado, o marido com a marmita feita, tudo. E eu ficava me cobrando muito. Então isso prejudicou muito essa questão do perfeccionismo, do autocontrole. Mas aí a gente vai aprendendo que as coisas não são do nosso jeito, né? E eu até separei alguns livros para indicar que me ajudaram muito na época, né? Porque a gente precisa viver com contentamento. E o contentamento é aceitar a situação como tá, com o coração grato a Deus, né? Porque se você está passando por aflição, quem enviou foi Deus, né? O sofrimento, ele vem de Deus. Se você está passando por um momento de alegria, isso vem de Deus também. Então, se você se revolta contra aquilo, você perde uma oportunidade de Sim, crescer na fé, né? sim. Se você luta contra isso. Então, a gente foi aprendendo. Aí um livro que eu queria indicar é esse aqui, Providência, do John Flavel. Também o Israel diz que tem outro nome, Se Deus Quiser, eu acho. E ele ajudou muito, que ele fala sobre a providência de Deus, aí fala sobre o sofrimento, né? Que às vezes a gente acha que sofrimento é só ruim. Não, mas lembra de José, né? Ele foi vendido para depois salvar o povo, Sim, né? sim, sim, Então, a gente vê de uma ótica cristã, eu acho muito importante, né? sim. Porque isso prepara o seu coração para você ficar mais tranquilo em relação a esse estado de instabilidade, né? Sabe outra coisa que eu ouço muito? Eu ouço muito casais que viveram muitos anos sem filhos, né? E que aí o filho chega e o sentimento que eles têm é de que aquela criança agora está atrapalhando, né? Invadindo, né? Porque você dormia bem, porque você tinha a sua rotina muito bem estabelecida e de repente aquela criança acaba com tudo aquilo, né? Então, alguma coisa que para uma mãe que não esteja passando por Sim, depressão pós-parto seja só um sentimento ruim e que ela vai tratar, se você tem a questão hormonal junto, né? sim, Então aquilo vira uma coisa que você não consegue cuidar, fica maior do que você, né? sim. O que mais você acha que pode, que tipo de pecado mais pode aparecer aí, pode dar um ingrediente a Ira, mais? ira também, né? Preguiça, né? Às vezes a gente zela muito pelo nosso conforto pessoal, não quer abrir mão do nosso É isso, conforto. filhos dão um strike nisso, né? Você quer dormir aquele tanto de hora e você não vai dormir. Não vai conseguir. Então aprenda a se adequar com isso, né? Sabe uma coisa que você Questões falou? da casa também. Você falou da questão da expectativa da maternidade, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser falada. Eu conversava hoje de manhã com a Patrícia, minha amiga, e a gente estava conversando sobre essa live, né? Sobre a pauta da live.
E ela estava dizendo para mim, Simone, as pessoas não falam como vai ser a maternidade para a gente, Sim, né? E é verdade, você só olha o lado lindo do que é a maternidade. Dificilmente sim. você senta com uma mãe, e aí para nós mães mais velhas também é difícil, porque você não quer chegar para a menina que recém descobriu que está grávida e dizer, querida, vem uma bomba atômica por aí, né? Mas você também não pode se negar a dizer a ela que as coisas vão Sim. mudar, né? Que as coisas vão ser difíceis. Então, normalmente as mães Uhum. mais velhas não falam sobre isso. E talvez fosse um assunto que nós mulheres mais velhas devêssemos conversar com as grávidas, Exatamente. porque parece que é tudo muito fácil. Parece que você vira mãe no E o automático. instinto vai fazer tudo, todo o resto, né? E não é Exatamente. assim. E não E é não assim. é Você bem. chega com um estranho em casa, né? Muitas mães têm essa visão. Eu tô com um estranho, uma nova pessoa. Não é o seu filho lindo, maravilhoso, cheirosinho, não. É um estranho, é uma outra pessoa na sua casa. Então, às vezes, é um sentimento que a gente não tá acostumado. E eu fiquei assim, ué, mas isso ninguém me falou. E eu acho que é muito importante isso que a Simone falou, de a gente aproximar das mulheres mais velhas e perguntar, né, Aham. como é. Porque o que acontece hoje, né? Existe uma visão muito romântica e uma visão também pessimista demais, né? Que as Exatamente. duas estão no Instagram, né? É, A que é linda exatamente. e bela, que eu tô morrendo, mas eu tô feliz. E Aham. a outra que é assim, vai ficar tudo ruim, vai ficar tudo feio, você não tem mais vida. Não é assim, né? Então é bom a gente conversar com mulheres mais velhas para ver a experiência delas, dicas importantes e Sim. também a gente ter a ideia da nossa missão, né? Que eu acho que isso ajuda muito, que é um período difícil, é uma honra, todo sofrimento foi falado lá no Éden que a mulher passaria, né? Multiplicarei sobremodo as dores do seu parto, da sua gravidez. Então é consequência o Exatamente. sofrimento, E né? Matthew Henry, ele diz que quando fala ali em Gênesis sobre a maldição, parece que é só da gravidez e do parto, mas não é. Ali está falando da maternidade em si, Sim, né? Também. sim. Então, é consequência de pecado. Ó, Jéssica, gravidinha, tá assistindo. Beijo, Jéssica! E eu Ó, acho que tá ouvindo, né? Como é que vai ser? é bom a gente se informar, ler também, sabe? Porque às vezes Sim, a gente menospreza alguns livros. E é bom a gente ler, conversar com mulheres que já passaram por isso, com dicas de organização, né? E aí eu lembro que eu li esse livro aqui também, que também vou indicar, Sem Tempo para Deus, Intimidade com Cristo para Mães Atarefadas, da Gloria Furman. Muito bom. Eu li assim nessa época mesmo, ele é muito bom. E me humilhou bastante, porque ela tem, acho que, 4 filhos, e o marido dela tem uma deficiência nas mãos, ele não pode ajudá-la, e ela tem 4 filhos e ele é pastor, né? uau, Então, às vezes a gente acha que o nosso sofrimento é maior que o mundo inteiro, né? Então, quando a uau. gente vê outra pessoa passando por uma experiência pior, é bom que humilhe a gente, né? É verdade. Então, eu acho que ler bons livros é muito bom. Outra coisa também que aí já entrando, não sei se já é hora, mas entrando na parte que as pessoas podem ajudar, já posso Sim, entrar mais ou menos? pode entrar. Lá na igreja da Simone, a gente fazia assim, uma escala de 3 meses, se eu não me engano, as irmãs da igreja fazendo refeições e mandavam para a mãe. E isso é muito importante, né? Porque não vai ter condição, às vezes, da mãe preparar aquilo. Sim, Por mais que você prepare e congele, né? Às vezes você não vai ter espaço suficiente no freezer, às vezes, sim. enfim, várias situações. Então, essa ajuda das pessoas em volta é É muito essencial nesse importante. período. É importante para qualquer mãe que está tendo bebê, né? O Exatamente. que dirá para Independente do que, o que né? dirá para uma mãe que está com depressão pós-parto? Agora me fala uma coisa. Como é que você se sentia na circunstância de as pessoas em volta, porque como a gente falou no começo, tem muito tabu a respeito disso. Sim. Como é que você se sentia com as pessoas em volta? Se você se sentia à vontade de dizerem, ela tá com depressão pós-parto. Eu lembro de algumas vezes você lá em casa e chegar uma visita e, sei lá, você tá de carinha inchada porque tinha chorado, tá todo mundo meio assim, né? Como é que é isso para
para a pessoa que tem depressão pós-parto? Como é que você acha que, como vocês se sentem e como você acha que seria uma boa maneira de lidar com isso? É dizer mesmo, olha, está acontecendo isso, ou proibir a família de falar no assunto? O que que você acha? Olha, é muito difícil a gente falar, né? Porque o maior, um dos grandes pecados nossos é o temor aos homens, né? Assim, e acomete muitas pessoas. Então, você falar que está passando por depressão pós-parto é uma coisa muito difícil, né? E às vezes a pessoa fala, também teve filho rápido, também casou cedo, também não esperou, também isso, também aquilo. Então, você já Também vem casou aquele... tarde, também demorou muito a ter É, filho. sim, aí vem, sempre vão criticar. Então, se você for Aham, pensar nisso, você que vai se afundar mais. sim, Então, eu acho que vale a pena expor para as pessoas que você tem proximidade, você não precisa explanar para o mundo inteiro, mas para as pessoas que estão perto de você, você precisa falar, né? E às vezes a família não entende. Não foi, graças a Deus, o nosso caso, sim. mas eu conversei com a moça esses dias, por exemplo, que a família não compreende. Então aí eu acho que entra a parte importante da informação, né? Sim, Olha, vamos ler esse texto aqui. Vamos ali sim, comigo? Vamos na consulta comigo? sim. Vamos. Então, você conversar. Tem muito texto bom, né? E, inclusive, eu queria falar de um teste que tem que chama EPDS. Eu anotei aqui. Que é o teste de depressão pós-parto. É um gráfico de Edimburgo, lá da Inglaterra, se eu não me engano. E aí você preenche algumas coisas e ali vê o seu grau de propensão à depressão pós-parto. Então, você preencher aquilo, tem alguns textos, inclusive, que colocam esse teste, você faz esse teste e, com base no teste, você vai procurar um profissional. Então, você mostrar, pedir ajuda da família para preencher, Sim. e pôr a família para participar mesmo, e principalmente orar, né? Porque sempre vai ter gente que não vai entender, mas você precisa orar. E eu acho que dentro da sua possibilidade de se informar e esclarecer também. Mas também cuidado para não ler demais e ficar paranoico É achando que verdade, isso é um você risco nos dias de que hoje, você né? tem e pronto, acabou. Eu tenho Isso é psicose, um eu tenho risco. esquizofrenia. Calma, É igual procure um leitura de remédio, profissional. né? Vou morrer. Exatamente. Não confie Olha, 100%. antes da gente passar para esse tópico da ajuda, né? De como é que deve fazer, como é que deve ser. Primeiro eu queria mandar um oi para os quaresmas, está todo mundo ligadinho aí. Eu tô vendo todo o povo comentando, dando risada. Para de comentar e presta atenção na conversa, vocês aí. E queria mandar um beijo para a tia Eliane, que está assistindo, para a Luciana, a tivó da Elisa, Everton, Vanessa, a família da Larissa. Um beijo para vocês, né? Muito legal ter a família toda unida, né? Você percebe Sim. que é uma turma Todo mundo grande que participou, né? todo mundo participou, todo mundo sofreu, né? Todo mundo chorou e Sim. todo mundo pôde estar junto. Mas antes da gente passar para essa parte, a gente falou sobre a questão de expectativa, né? A questão da mídia. E eu queria ver se você concorda comigo, mas eu acho que não só nessa questão da depressão pós-parto, não só nessa questão do filho, mas as redes sociais também tem gerado uma pressão maior ainda do Sim. que a mídia, digamos assim. Não sei se a gente pode fazer essa divisão, né? A mídia e rede social, é tudo mais ou menos a mesma coisa, mas Sim. no seu tempo, por exemplo, no seu tempo, tá vendo, velhinha? Quando você passou por isso, que já foi quase há 3 Nem anos tinha atrás, Instagram, eu acho. Não, nem tinha, sim. tinha Instagram, Tinha, ou mas se não era assim tinha, como hoje. se tinha, a gente não usava, né, como a gente usa hoje. E uma coisa que eu tenho percebido e tenho conversado com muitas mães Brasil afora é que como as redes sociais geram uma expectativa ainda maior porque mostram vidas muito perfeitas. Mesmo que Sim, as mães não queiram mostrar isso, né? E eu sei que todo mundo que se expõe corre esse risco. Né? Todo mundo que se expõe. Eu mesma boto uma foto da família, às vezes tem pessoas botando, não, que família perfeita. Não, não é. sabe Não é de nada. mesmo, sabe de nada, é inocente. Não é. Então, às vezes, a gente não quer passar essa ideia, mas acaba passando, né? Sim, E mães com bebês, né? E Janine tá aí também. Janine, beijo, lindona.
Às vezes mães com bebês, né? Vem a vida de outras mães com bebês e vem a perfeição da vida delas e se Sim, sentem muito cobradas. E sim, sentem que ela não faz o suficiente. Então, às vezes, a gente precisa sair um pouquinho desse meio. Às vezes a gente precisa sim, com deixar de certeza. curtir, sei lá, nutricionistas, porque o grau de perfeição da comida tem que estar lá em cima. E Uhum. se você não está lá em cima, então você está deixando a desejar. Né? O site de organização é páginas de organização, porque se você abre o teu armário, vai cair um monte de fralda em cima de você, pronto. Aí você já se sente Já não péssimo. vale mais, né, a pena. Fala um pouquinho disso para mim. Você também percebeu como aumenta a Assim, cobrança e a pressão? de lá, desde que a Elisa nasceu pra cá, eu acho que as coisas pioraram muito nessa situação, né? Porque a vida privada está se tornando muito pública, né? Então todo mundo posta o dia inteiro, né? Você tem o seu filho de, sei lá, 2 meses, ele tem que falar Gugu Dará. Não, gente, tem filho que não vai falar Gugu Dadá com 2 meses, tem filho que não vai sorrir com 2 meses, tem filho que Sim, vai andar com 1 ano, tem filho que vai andar com 2, com 1 ano e sim, meio. sim. Então, a gente tem que ter um equilíbrio muito grande em quem a gente segue, né? E independente de quem a gente segue, a nossa regra de fé e prática é a escritura, né? Ela Sim. não vai dar regras clarinhas, miúdas, mas ela vai dar princípios básicos, né? Por exemplo, seu filho tem que ser alimentado. Se é mamadeira, se é peito, eu não sei. A Isso, situação agora que tu vai. tocou no... Vamos lá, para tudo. Vamos falar disso um pouquinho? Porque eu sei que esse é um fator que hoje virou loucura. Parto normal. Sim. Parto normal. Ah, Não pode ser pronto. cesárea. Não Não. pode ter anestesia. E aí você precisou ter, gente, eu não defendo cesariana não, tá? Nem defendo mamadeira. Eu acho a coisa mais linda parto natural e peito, né? Foi feito para ser assim. Mas às vezes não dá. E A mãe aí? que passa por depressão, por exemplo, ela tem muita dificuldade nessa parte de amamentação. E aí você vai falar que ela não é mãe, ela é menos mãe. A mãe que tem cesárea. Então a mãe que adota não é mãe, Pois né? é. Então a Mas aí gente que tem que tá, a ter muito gente gera cuidado. um nível de cobrança, uma expectativa louca. E aí você não Sim, consegue amamentar, ou você não conseguiu ter um parto natural, você se sim. sente péssima. Quer dizer, você não precisa nem de depressão pós-parto para você se sentir Sim, péssima, né? e se fosse assim, por exemplo, né, como o mundo põe as metas que você tem que cumprir da sua vida, como o Instagram coloca, eu não teria depressão nunca, porque meu parto foi ótimo, foi normal, eu não precisei de anestesia, um monte de coisa. Mas isso não leva a nada, entendeu? Isso é um Amamentou, não foi? detalhe. Foi tudo bem. Isso é um detalhe. E não vai dizer como vai ser perfeito, né? E aí eu acho que é muito importante a gente não se cobrar. Ah, não conseguiu pôr rotina no filho. O filho já tem 6 meses. Não conseguiu? Que pena, mas não vai se matar por isso, né? Vai buscar ajuda, né? Conversa com uma outra mãe. Você não precisa ficar surtada porque a outra mãe lá do Instagram já tá conseguindo fazer tudo e você E não, você ainda não. né? Larissa, Se deixa a eu te fazer casa uma tá pergunta. desorganizada. Sim. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu esqueci de botar no roteiro, lembrei agora. É, como você se sentiu? Você falou aí, né, que foi tudo bem, que foi tudo ótimo, né, o teu parto, neném mamando, neném perfeita, planejada. Me fala um pouquinho do sentimento de culpa que Sim, gera você estar se sentindo infeliz por causa da depressão, né? sim. Como que é isso e como é que a gente lida com isso? Com essa aparente ingratidão. Aham. Olha, é Diz aí. muito, muito difícil. Talvez seja uma das coisas mais difíceis. Sim, porque você, inclusive, pode ouvir isso, né? Como eu ouvi, né? Você está sendo egoísta, você está sendo ingrata, né? E às vezes você não tem, no caso da depressão, como ela é uma doença, você não vai ter controle sobre essas questões mais químicas. Você não tem como controlar Sim, essa parte hormonal, né? Por isso que entra a parte do acompanhamento medicamentoso, né, se necessário, e a outra parte espiritual, digamos. Porque o sentimento de culpa é muito grande, é uma das grandes características da depressão pós-parto. E você fica
sem saber o que fazer, né? Você fala assim, você mesmo fica diante de Deus assim, meu Deus, eu não tô feliz, eu tô sendo ingrata, e você começa a pensar naquilo, aquilo vai se retroalimentando, aí você não dorme, Sim, e aí vai sim, acontecendo assim, sim. né? Por exemplo, eu não sei se você lembra, teve é, um- uma época que eu tive 4 dias de dor de cabeça intensa. Por isso, porque você começa a pensar, 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 se culpar, se culpar, se culpar. E aí só piora, né? E aí eu lembro que a gente foi no médico, ele falou, você precisa dormir 8 horas. Eu falei, ah, legal, como é que eu vou dormir 8 horas com um bebê recém-nascido, né? Aí, o Ótimo, que que querido. aconteceu? A gente tirou o leite, vovó Simone e tia Juju foram dar leite na seringa pra menina e eu Foi. dormi. E me recuperei. Então, a gente vai sentir culpa mesmo, é natural, por isso que a gente precisa de ajuda, tanto para em casa, para não Uhum. aumentar sua culpa de também não dar conta da casa, Sim. mas também de ajuda médica, porque É, eu esse é acho um sintoma clássico. que é, né? Eu acho também que quando a gente sente culpa, a gente tem, não sei se foi, não sei se é o seu caso, não estou dizendo que foi, Uhum. mas isso acontece com em outras circunstâncias também, né? Quando você peca, né? E você sente culpa porque você Sim. pecou, ou sentiu aquilo que não era bom sentir, que não é bonito Uhum. sentir, né? E muitas vezes é por isso que a gente precisa sempre olhar para dentro do nosso coração, né? Nosso coração Sim. é podre, né? É, às vezes a gente sente essa culpa e isso piora porque a gente acha que a gente é crente demais. E Sim. que feio eu sentir isso, né? Eu não É. devia estar sentindo, quer dizer, eu acho que eu sou muita coisa, Sim. né? E aí eu estou sentindo isso e isso está me humilhando, né? Então, É, talvez exatamente. aproveitar essa oportunidade para se humilhar mesmo. É, Senhor, eu Sim. estou sentindo mesmo, né? Tá É me bom que a doendo gente mesmo. reconhece os nossos pecados, que a gente às vezes não tinha conhecimento, depende mais de Deus, né? E falar, realmente, isso pode acontecer com qualquer mulher pode passar por isso, né? É, Qualquer pessoa pode ter nosso orgulho vai pro depressão, chão. exatamente. Então, e também a gente não se achar mais justo do que Deus, né? Nunca vou me perdoar, Sim, nunca vou, nossa, tô me sentindo culpada. Deus já te perdoou. Agora arrependa-se, bola pra frente. Segue a vida. Porque ficar se martirizando não ajuda, pelo contrário, sim, né? sim. Então vamos lá, Lari. Vamos passar para a parte prática da coisa, né? Como é que foi com você? Quais são os conselhos que você dá? O que que nos aconselharam como família? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Sim. Mas antes disso, eu queria pedir para que você dissesse algumas coisas que as pessoas não devem dizer para uma mãe em depressão pós-parto. Você já falou algumas, mas se você se lembrar de outras, Sim. o que é que a gente não deve falar de jeito nenhum? Você tá em pecado, tem que expulsar o demônio. Não É, é demônio da depressão. alguém colocou aqui que É, disseram não isso. vi não. Não é demônio da depressão, não, gente, né? Mas nós temos que ter o costume de avaliar o nosso coração, né? Independente de depressão ou não, nós temos que ter o costume de avaliar nossas motivações. Sim. Pode acontecer de você ter uma motivação incorreta, né? E levar a isso? Pode, mas muitas vezes não é, né? Uhum. E aí, quem vai avaliar isso é você e seu coração. Por isso que tem que ser uma prática essa avaliação, né? Sim. Para quando chegar um momento de crise, você também saber se avaliar. Não, peraí, eu tô pecando nessa área aqui, então pera lá. Né? Eu vou deixar de ser perfeccionista, vou aceitar as coisas como estão e pronto, né? Uhum. Então, a gente tem que avaliar isso, mas nunca, assim, chegar com o pé, sabe? É melhor Sim. chegar assim, o que você está precisando, como eu posso te Sim. ajudar, né? Como está sendo? Tem uma música que está dizendo aqui que alguma coisa que você não devia dizer é, poxa, mas você tem filho. Tem tanta É, gente que queria ter filho e outra não coisa. tem. Uhum, Não seja sim, ingrata. Você, né? As pessoas estão aham, aí tentando fazer um tratamento para tentar engravidar e sim. você engravidou e não é grata por isso. É, queria tanto esse filho, o que que aconteceu agora, É, né? exatamente. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com as palavras. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de alguém com depressão pós-parto,
Eu era bem criança, né? E aí a mulher já estava em depressão pós-parto, bem ruim. E eu lembro que o pastor, quando chamou lá na frente para orar, falou assim para a mãe: Nossa, ela é a cara do pai. A mulher desfigurou o semblante, assim, lá na frente, sabe? Então a gente tem que ter cuidado com fé. Ela é uma coisa simples, uma pessoa pode levar numa boa, mas outra não, Aham, aham, né? aham. Então, e também dar um espaço para a pessoa, né? Às vezes a pessoa precisa de um espaço, mas é importante também não deixar a pessoa isolada, né? Às Sim. vezes ela vai precisar um espaço assim de alguns dias que não chegue visita, mas é importante que a pessoa saiba que ela É, tem com quem contar. eu acho que agora que a gente vai entrar nessa parte de como ajudar, eu acho que tem uma palavra que a gente devia gravar no nosso coração, que é a palavra empatia, Sim, né? É você se colocar no lugar da pessoa. Né? Então, se você está percebendo, se você tem uma amiga que está passando por isso, alguém na sua igreja, sua filha, ou os maridos, a esposa passando por isso, eu acho que a primeira coisa que a gente deve lembrar é que a gente não deve julgar a situação, né? Que a gente não uhum. tem dados para isso, né? Sim, Pelo menos a princípio, e a gente deve aprender a se colocar no lugar do outro, né? E a querer servir. Não porque eu sei, porque eu passei por isso, né? Eu queria te ajudar. Né? É muito fácil eu querer ajudar e eu me atropelar fazendo sim, aquilo que eu acho que deve ser feito. E não aquilo que a pessoa precisa fazer, até por boa intenção. Não é por má sim, intenção, mas você se atropela e você vai fazendo o que você acha que tem que fazer, porque você acha que aquilo vai ajudar. E aham, você não para, isso que você falou, para ouvir, para dar espaço, para saber sim, o que a pessoa precisa, né? A gente aham. vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu quero só mandar um beijo. Estou vendo aqui, Virgínia Canuto, querida. Beijo, amiga. Um beijo também para Marcela Moura, vai aí, tá para ganhar o seu terceiro filhinho. Suênia, querida, beijo também, tá aqui com a gente. E aí, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre o marido. Você vai falar um pouquinho sobre o marido, eu vou falar um pouquinho sobre a minha visão de família, como é que nós fomos orientados a te ajudar, e depois você Sim. fala sobre isso também. Mas primeiro vamos falar do marido. Eu sei que tem muito marido que diz, é bobagem. Não é, Uhum. não, não é uma coisa importante, larga de frescura, vamos à vida. Sim. É, voltando lá, só que eu vi que colocaram uma pergunta sobre baby blues. Então, assim, o que que o marido pode esperar? Ele pode esperar uma semana de uma estabilidade de humor. Ele pode esperar isso, né? Mas vai passar, né? Costuma passar pelo que eu vi, na segunda semana. Mas se isso continuar, aí já é para ficar alerta, né? Sim. Então, tem algumas frases, né, específicas. Por exemplo, a que eu falei, né, que eu entendia mães que jogavam o filho da janela, né? Isso é uma frase de alerta, né? O relacionamento da mãe com o bebê é um estado de alerta também. Por exemplo, eu não tinha vontade de pegar ela no colo. A gente ia tirar a foto dela, quando ela começava a chorar, eu saía de perto, abandonava mesmo e deixava os outros se virarem com ela. Então, isso tudo o marido tem que estar atento. E também ajudar, né? Uhum. Porque mesmo ajudando é difícil, é uma carga pesada para a mãe, a Sim. amamentação, a fralda, tudo. Então, o marido ser presente em tudo. Ah, a mãe dá mamar? Então, pega para rotar, né? Ajuda nessa parte, troca a fralda, ajuda também na casa, se puder, contrate Sim. alguém, chame uma irmã da igreja, chame nessa parte. E o marido se aproximar muito da esposa, porque às vezes nessa fase o que acontece é o distanciamento, né? Sim. Mas o relacionamento familiar, a base dele é marido e mulher. Então, se os dois não estiverem unidos, não tiver um esclarecendo o que está sentindo para o outro, e homem também pode ter depressão pós-parto. É interessante. O homem também pode ter, especialmente se a mulher tem. Então, é preciso que os dois estejam conversando, esclarecendo. No início eu Certo. tinha vergonha de falar o que eu estava sentindo, né? Porque queria tanto a gravidez, ele ficou tão feliz, então, eu vou falar que não tô gostando, que não queria essa menina. E um dos psiquiatras que a gente foi mesmo, ele perguntou qual é o seu problema. Eu falei, ela. Eu lembro que a Simone fez assim na hora. Era o meu problema. Antes dela eu não tinha problema. Então, assim, o marido ouvir essas coisas e
perceber que tem coisa por trás. Sim, Não que julgar, precisa não ser. falar, nossa, você tá errada, você não tá tendo fé, você não tá sendo crente, isso é pecado. Então, eu acho que o marido ele precisa ter uma sensibilidade muito grande. E se o seu marido não entende, aí recorra à literatura, recorra a Ao irmãs, pastor, ao né? pastor, Pastor da à igreja mulher do pastor. precisa envolver a liderança da igreja nesse processo, né? Sim, Isso é uma coisa que a exatamente. gente sempre fala, né? Precisa de ajuda, e precisa de ajuda de quem de direito, né? Então você Sim, precisa ir ao médico, você precisa de remédio, e você exatamente. precisa de quem te dê o apoio emocional Ah, e espiritual estrutural, né? estrutural que é o teu pastor, né? Ou um Sim. presbítero, ou a liderança da tua igreja, né? E é Quando isso esse que melhora, né? Que no meu caso, a gente entrou com a medicação e teve ajuda estrutural, né? Vocês, sim, até a mãe da Simone, que é a bisa da Elisa, ficava algumas noites com a Elisa para eu poder dormir. Então, assim, todo mundo participou, né? Um dá mas banho, um lava, um passa, um. O que precisar de ajuda, a família tem que ajudar. Porque às vezes a mãe não vai ter condição de nada, às vezes a mãe não vai ter condição de amamentar, vai só querer dormir. Então a família tem que ter uma sensibilidade grande. a gente foi orientada na época, como a gente não sabia nada sobre o assunto, então nós tivemos duas amigas muito queridas, que são enfermeiras, né, que é a Dani, que nós já falamos, e a Eudália, esposa do pastor Paulo Brasil, né, que Sim, ela é enfermeira de puerpério, exatamente, né, e as duas nos ajudaram muito, muito, e nós somos muito gratas por isso, né, sim, fora outras pessoas da área que nos ajudaram, e elas nos orientaram como família a agir com a Larissa e com a família dela, né? Com Israel e com Elisa bebezinha. E uma das coisas que eu achei muito legal é que elas diziam, olha, esse primeiro momento é um momento perigoso, né? A Larissa falou, né? Você não passou por isso, né? De ter vontade de fazer mal, mas às vezes não é vontade de fazer mal, é simplesmente até não fazer nada já faz mal ao bebê, né? exatamente, só de não fazer, né? Então, uma das primeiras recomendações que a gente recebeu foi: não deixa sozinha, fica sempre por Sim, perto. E eu achei muito legal porque depois do primeiro período muito difícil, em que você chorava bastante, que você estava ainda tentando entender o que estava acontecendo com você, logo depois desse primeiro período, muito difícil, e o conselho que a gente recebeu dessas profissionais, da Dani e da Eudália, foi sempre assim: esteja sempre à disposição, esteja sempre perto, dá o espaço dela, dá amor, sim. acolhe a bebê também, né? E aí, imagina, né? Elisa foi a mais paparicada do planeta, família inteira em cima, todo mundo em cima. E todo mundo paparicando a Larissa também. Agora, uma coisa que elas falaram pra gente e que me marcou muito, e talvez isso ajude você que está ouvindo a gente, tem dúvida se é depressão pós-parto ou não, é que a depressão pós-parto ela é diferenciada de outros tipos de depressão, porque o problema da mãe é com a criança, né? Então, É, uma depressão qualquer, você tem problema com a vida, né? Com tudo. Na depressão sim. pós-parto, o problema é a criança, né? Então, eu lembro Uhum. que muitas vezes as pessoas iam nos visitar, iam visitar você e a Elisa, muitas delas nem percebiam, né? Que você tinha depressão Falava, pós-parto, nossa, mas porque você tá tão bem, né? também, porque conversava, então o problema era com o bebê, né? Sim, Então, isso é uma coisa para vocês ficarem atentos, né? E, sim. e o que eu achei muito legal na orientação dessas profissionais para nós é que aos poucos elas começaram a dizer: olha, agora está na hora de deixar a Larissa tomar as rédeas, né? Então, nós, como família, a Sim, gente também precisa saber que, assim, tá, eu a hora dormia de com a Elisa parar, né? algumas noites, eu dava banho na Elisa alguns dias, mas a Elisa não era minha filha, a Elisa era filha dela. Então, a Sim. Dani ia sempre falando com a gente: olha, a Larissa já pode começar a dar um banho aí. Um banho dos A, dois do a dia? própria psiquiatra, lembra, também falou assim, ó, esse Foi. mês você vai lavar roupa, esse mês você vai passar a roupa Isso. dela. Tinha Você desafios. retomar as coisas aos Isso. poucos, né? Isso. Porque na primeira semana ela no quarto chorando, né? Uhum. Daí depois saiu do quarto, começou a conviver, mas ainda o cuidado da neném relegado. Daí a pouco, então, ela se forçar também. Isso foi uma orientação que a gente teve. Que a Larissa precisava se Sim, forçar
a cuidar. Então, cuida da roupinha, escolhe. Eu lembro da Dani falando pra mim, Simone, não escolhe as roupas que ela vai usar depois do banho. Ela tem mãe. A mãe dela escolhe a roupa. Né? Sim, Porque eu toda elétrica, né? Ia lá, pegava roupa, dava banho, nem avisava. Aí a Dani, não faz isso. Ela é a mãe. sim, Vai lá e pergunta pra ela, manda ela escolher a roupa. Aí eu lembro que às vezes eu chegava e falava, Lari, qual roupa? Você falava, qualquer uma. Ela falava, não, essa ou essa? Escolhe. Ah, então sim. bota essa, né? Mas aí fala um pouquinho disso pra Eu gente. acho que é uma parte importante, né? Porque a gente fica numa luta, né? Eu sou a mãe, eu tenho que fazer, mas eu não tenho condições de fazer, né? Sim, Então sim. você quer fazer, mas você não tem condições, e ao mesmo tempo também você pode se acomodar, né? Cair Verdade. no pecado da preguiça, deixar Verdade. tudo para os outros, né? Que é um risco Verdade. também. Você deixar tudo para os outros e levando a vida, né? Não querer assumir o seu papel de mãe. É Então a verdade. gente é uma linha muito tênue. Enquanto você não tiver condições, eu acho que realmente peça para fazerem. Mas a gente sabe quando a gente já tá ficando boa, né? Eu, graças a Deus, fiquei bem rápido, né? Assim, a medicação foi muito boa para mim. Não tive efeito colateral nem com a Elisa, com a amamentação, com nada em relação a mim mesmo. Então, rapidamente eu consegui voltar, né? Apesar de ter tratado um ano, porque você precisa tratar um período grande, Sim. mas rápido eu consegui voltar. Então, a gente precisa retomar as coisas aos poucos, né? Ah, eu lembro uma vez que você deu, acho que um remedinho para ela. Aí depois eu falei, olha, esse remédio eu já posso dar nesse horário, né? Aham. Ó, esse banho de sol eu já posso dar. Então, você ir retomando que você vai se reconectando, digamos, com a que é importante. Sim, sim, sim. Acho que mais ou Legal. menos isso nessa época. Legal. Ó, a Bisa da Elisa tá mandando um beijo pra gente. Beijo, mãe. Saudades. Então, gente, nós estamos chegando já no final, faltam 3 minutos para a live cair sozinha. Eu quero agradecer muito, 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 muito a Larissa. Eu sei que não deu tempo de responder todas as perguntas. Eu sei, uma hora, não te Se, falei, Lari, que uma se hora era pouco? quiserem, mas se quiserem seguir por algumas perguntas aí, Se vocês ainda, quiserem. ainda não tô com vontade de ir ao banheiro. A gravidinha falou, eu vou ter que interromper para ir ao banheiro. Mas foi. Ó, tô perguntando, cadê a Elisa? Se a Ele Elisa tá por já aí. está dormindo, Tá graças a dormindo. Deus. Senão essa live não Então, sairia. eu queria muito te agradecer, Larissa, e acho que esse é um assunto que é muito pouco falado e é um assunto que é necessário, né? As pessoas Sim, precisam acordar para um problema que existe, para um problema que é real e para um problema que precisa de médico, né? A sim. gente precisa acabar com o preconceito. Fala. Eu lembrei de outra coisa, né? Que, por exemplo, depois eu não vou falar a palavra a suscetibilidade, como que é? Suscetibilidade. Suscetibilidade da mãe que teve depressão pós-parto, numa próxima gravidez, é 50% maior. Então, o que que Hum, acontece? Por exemplo, nessa gravidez agora do João, eu comecei o tratamento no segundo trimestre. Eu já estou fazendo uso de medicação para dar uma isso é importante. estabilizada. Então, você Legal, precisa fazer o acompanhamento para prevenção também, né? E o exercício, a alimentação, prevenção medicamentosa são coisas legal, muito importantes, né? legal. De lembrar. Legal. Bom, muito bom. A Dani está falando aqui, né? Como é que Deus usa os problemas que nós tivemos, né? Para abençoar a igreja, né? E isso é impressionante, é isso mesmo, né? Sim, Como é que Deus nos humilha, Deus permite que a gente passe por determinadas coisas e depois Ele usa isso para o bem da igreja, né? Quando a gente pode falar do assunto, quando a gente pode ajudar. Lari, querida, muito obrigada. Simone, Fala. eu acho que a gente poderia falar só mais um pouquinho sobre o papel da igreja. Bora! Então eu vou Prosseguir? fazer o seguinte: eu vou terminar essa live, porque ela vai cair em 50 segundos, e aí a gente volta e vamos falar sobre isso sim, tá bom? Tá. Então, o pessoal que não queria que terminasse, vai terminar, não. Entra aí de novo, tá? Vou terminar aqui então. Oi, gente. Oi, oi.
Oi, 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 voltamos. É muito assunto, né, não? Deixa a Larissa entrar de novo, vou recebê-la aqui. Thalise, minha prima, beijo, lindona. Tu tá aí, que legal. Ah, Larissa entrando já já. Oi, Thalitinha. Sábado tem uma live com a Thalita, não é, Thalita? Pronto, voltamos. Oi. Eu tava falando que sábado a gente vai ter uma live com a Thalita. Sábado. Rita Quaresma. É, vai ser no sábado. Vamos falar sobre sogras e noras. Vê que doida sou eu, chamar uma nora para falar sobre sogras e noras. E a nora mais doida ainda. A nora mais doida do mundo, que é a Ana Thalita. Sim, vamos lá, Lari. Diga. Eu queria indicar 2 livros, que esse eu li depois, Contentamento, da Nancy Wilson. Livro maravilhoso. Maravilhoso. Né? Uhum. E eu li esse livro na época que a gente perdeu o segundo bebê. Tava bem nessa época, então foi muito, muito bom. E esse também, Depressão, A Tenebrosa Noite da Alma. Né? Uau, que massa. Indicado por Sinclair Ferguson. Muito bom também. Não conheço esse. É muito bom também. Gente, eu queria falar. Aí, depois eu vou fazer um post lá na. Tá, eu tiro uma foto e mando também. Isso, e eu vou postar todos eles para vocês, tá? Sim, fala. Sim. Agora eu queria falar sobre Não, mas não consigo falar tanto, não. Queria falar sobre o papel da igreja, né? Que eu acho que é fundamental nessa parte, né? As mulheres mais velhas, né, como o Tito fala, terem essa atenção para as mães mais novas, né? Até as mães mais velhas mesmo, né? Às vezes acontece, uma mãe vai ter uma gravidez inesperada com 45 anos, né? Sim. Foi o caso da minha mãe comigo. Sim. Então, eu acho que é importante ter essa visão. E fazer uma escalinha, né? Levar uma comidinha, se oferecer para limpar a casa. Eu acho que é tão bom. Isso é tão importante. Não é só para as que têm depressão, não, gente. Não, para todas. As que têm bebê. A gente precisa. Inclusive, eu escrevi um texto sobre isso no Mulheres Piedosas também, que eu não vou me lembrar o nome dele de jeito nenhum. Mas como se fosse um códigozinho de ética que a gente precisa ter para com aquelas meninas que estão tendo bebê. Né? Então, ajudar dessa forma. Então, você se reúne com as mulheres da tua igreja e faça uma escala, né, de alguém que possa acompanhá-la ao pediatra, por exemplo, se o marido não vai poder ir com ela. Você perguntar o que você pode... O que ela está precisando. O que ela está precisando, porque muitas vezes a gente corre esse risco. A gente quer ajudar, mas a gente quer ajudar do nosso jeito, né? Então, a gente saber o que é que ela está precisando. Então, essa escala de comidinha, de ir lá passar uma tarde com um bebê para a mãe poder dormir. Não Exatamente. tem nada. Eu lembro que a psiquiatra falou, né, que você precisava dormir, né? Uhum. Dormir é remédio também, né? Com certeza. Vezes, o que ela precisa é dormir. Então, você evita muitos problemas. Evita. Você ficar com o bebê uma tarde para que ela possa tirar um cochilo, né? Tirar leite, botar no copinho e dar no copinho na seringa para o neném, para a mãe poder dormir. Então, a igreja se envolver nesse processo é bênção para todo mundo. Sim. E outra coisa também, por exemplo, a gente na Elisa fizemos livre demanda. E nossa experiência foi que me esgotou muito. Então, a gente está se programando para dessa vez fazer um pouco diferente. Né? Então, você também tem a sensibilidade de ver o que dá certo para você, né? Exato. Às vezes, o que vai dar certo para sua vizinha não vai dar certo para você. Exatamente. Né? Como isso é importante, né? Você está aberto para isso. Eu vou tentar desse jeito. Se na minha família não está dando certo, então a gente vai tentar de outro jeito. Né? E por isso que exatamente, a conversa né? com as mulheres mais velhas, isso que você falou, né? De Tito, né? Como isso é importante, né? Como é importante você se aconselhar, você pedir ajuda para tua sogra, para tua mãe, para as senhoras da tua igreja, porque às vezes elas vão te dar uma dica que é uma dica preciosa que vai te ajudar a resolver um monte de coisa, né? Eu lembro eu acho que é Elizabeth Elliot que fala isso, que as mais velhas deveriam jogar um mapa para as mais novas, né? De ajudá-las a talvez não precisar trilhar um caminho que ela já trilhou e que ela sabe que não é o melhor, né? Então,
esse relacionamento entre gerações realmente é muito importante, né? É Sim. muito importante. E eu acho que era isso mais ou menos que eu tinha Você tinha anotado aqui. planejado, não lembro de mais nada. Lembrei de um dado da Ah, Fiocruz aqui do Brasil, né? Que 1 em cada 4 mulheres tem depressão pós-parto, né? Então a caramba, que incidência número é alto. bem grande, né? Que número alto. E aí Número alto. pode ter vários fatores, né? Gravidez indesejada, ou histórico familiar, ou só questão hormonal, Sim. né? Pode ter muitas coisas. E aí eu lembro que mandaram uma pergunta pra gente, perguntando se depressão no fim da gravidez é pós-parto, né? E aí eu perguntei para uma conhecida nossa que é psiquiatra, e ela falou assim, depressão na gravidez é depressão na gravidez normal. Ela Ok. aumenta a chance de depressão pós-parto. Ok. Mas a depressão pós-parto vai ser depois do nascimento do bebê, né? E Entendi. também outra questão de às vezes você perder um bebê e ficar Sim, verdade. depressivo, né? Sim. Eu acho que o luto, eu acho não, assim, o luto ele precisa ser vivenciado, né? Você Uhum. precisa passar por aquilo, Sim. mas você não pode permitir que o luto, né, você Tome blasfeme contra conta da tua vida. Deus, tome conta da sua vida, né? Sim. Como aconteceu com Davi, né? Ele perdeu o bebê e aí ficaram com medo de contar para ele, né? Porque ele já estava sem comer, já estava muito debilitado, né? Antes de o bebê falecer, falaram, agora que a gente não vai falar, porque ele já estava mal antes, agora que a gente vai falar. E aí quando falaram para ele tomou banho e foi se alimentar, né? E ficaram sem Sim. entender, né? Por Sim, quê? sim. Porque ele tinha certeza que ele ia se encontrar com ela no céu, né? Sim, sim, sim. Então, eu acho que o que está ao nosso alcance, né? Quando a gente perdeu o bebê, a Simone também estava aqui. Quando a gente perdeu o segundo. Então, a gente tentou fazer tudo que estava ao nosso alcance. Vamos ficar de repouso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Acabou? Glória ao Senhor, né? É E isso. a gente dá glória a Deus em toda a situação, porque o É isso. sofrimento é A para nos gente vai, tornar mais a gente crentes, vai né? para dois extremos, né? Ou a gente nega, né? Ah, tudo bem, Deus é soberano, eu não vou Sim, me abalar porque eu perdi o bebê. Ou então a gente se desespera, né? E a gente devia sim. aprender como Davi fez, né? Ou como Jó, né? Que ele Uhum. rasgou as suas vestes, jogou cinzas na cabeça, que era uma expressão de desespero, e adorou, né? Sim, Então ele reconheceu, ele chorou, ele sofreu, mas ele reconheceu a soberania do Senhor nisso aí. Isso é muito sim. importante saber lidar com isso. E não tentar ser forte o tempo todo, né? A mulher é a parte mais frágil, né? É verdade. Então, joga pro teu marido para ele te dar uma força. É Não fica verdade. enfrentando tudo Não sozinha, dá né? para enfrentar tudo Pode sozinho. chorar, é Alguém bom, é perguntou aqui, necessário. sobre psicoterapia. Eu vou eu vou falar de novo porque a gente falou isso mais no começo e talvez as pessoas que tenham chegado depois não ouviram, né? Ah, o que foi recomendado é que vamos fazer essa divisão aí, porque, gente, eu sou tão ignorante que antes da depressão da Larissa eu não sabia disso. Que psicólogo faz o acompanhamento terapêutico, né, de terapia, e psiquiatra só dá um remédio. Na minha cabeça, não sei se era tudo a mesma coisa, não sei. Nunca parei para pensar nisso. E só depois da depressão da Larissa foi que eu fui entender isso, né? Então, se você tem depressão, você precisa do psiquiatra. O psiquiatra dá medicamento, né? Sim. E sempre o psiquiatra vai te mandar para psicoterapia. Qual que é o Uhum. problema da psicoterapia? O problema da psicoterapia é que os pressupostos não são pressupostos bíblicos, né? Então, Sim. eles nunca vão dizer para você que o seu problema é o seu pecado, que você precisa abandonar o seu pecado. Talvez eles, né, vão querer conversar com você para que você descubra lá dentro, né? Como falaram para você, né? Você precisa conversar com o seu eu Seu eu interior, interior. né? Mas quem vai dar o acompanhamento, né, terapêutico, digamos assim, é o seu pastor, ou o presbítero da sua igreja, ou um casal designado pela liderança da igreja para te acompanhar, para fazer o aconselhamento Sim, bíblico, né? Então, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Você tem que entrar nas duas frentes, né? Na frente do sim, medicamento, exatamente. na frente com o medicamento e com o aconselhamento bíblico. Sim, que Não é foi o que a isso? gente fez e
rapidamente tivemos bons resultados, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então E tá bom, agora Lari. estamos esperando o próximo, nos Agora vem preparando. Joãozinho. Eu vou pedir, Lari, que você ore para nós, né? E pedindo ao Tá. Senhor que tenha misericórdia das mãezinhas que estão nos ouvindo e que porventura estejam passando por isso, ou com amigas, né, que estão passando por isso e que precisam ser ajudadas. Tá bom, vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade de conversarmos, Senhor, sobre um assunto tão difícil, ó Pai. Te agradecemos porque, apesar dessas doenças que tem no mundo, o Senhor nos dá a sua graça, Senhor, o Senhor nos dá a tua igreja, Senhor, para nos ajudar, ó Pai. Te pedimos que o Senhor abençoe cada mãe, ó Pai, que passa por isso, Senhor, e outras que estão esperando seus bebês, que o Senhor as livre de passarem por isso, Senhor. Que o Senhor os ajude com informação, os ajude com contentamento, ó Deus. Amém. E que elas possam, Senhor, se contentar na vontade do Senhor, mesmo que passem por essa aflição, ó Pai. Nós sabemos que as aflições vêm do Senhor, que elas são para moldar o nosso caráter, ó Pai. São para nos levar para mais perto de Ti, para nos humilhar, Senhor, e afinal nos fazer bem. Que o Senhor nos ajude a vermos desta ótica, Senhor, as dificuldades da vida. E te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a vida das nossas irmãs, ó Deus. Aquelas também que não têm o apoio da igreja ou da família, que elas se alegrem no Senhor primeiramente, Senhor, que o Senhor é a nossa fonte de bênção, Senhor. O Senhor é a nossa alegria verdadeira. E que o Senhor as auxilie, ó Pai, em tudo que elas precisarem, se elas não tiverem apoio. Que o Senhor nos use também, Senhor, para ajudarmos nossas irmãs da igreja. Ajude as moças solteiras a se disporem, Senhor, as adolescentes também, a ajudarem as mães que precisam, Senhor, de cuidado, que precisam do teu Espírito, Senhor, trabalhando na vida delas a cada dia. Que elas reflitam o amor do Senhor na vida delas, Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos abençoe e nos guarde nesse restante de dia. Em nome de Jesus, amém. Amém. Lari, meu amor, muito obrigada, tá? Vou devolver você Saudades. pro seu maridinho. Um beijo bem grande. Beijo. Tá? Beijo para as crianças. Fica com Deus. Aí depois eu mando foto dos livros. Manda, tá joia. Beijo. Meninas, deixa eu falar para vocês, aproveitar, lembrar que sábado eu tenho uma live com a dona Thalita, minha nora número 2. Na verdade, ela é a nora número 1, a Larissa é a nora número 2, porque a Thalita casou primeiro. E nós vamos conversar sobre relacionamentos de sogras e noras. Então, vocês se liguem aí, será sábado, 9 da noite também. E na semana que vem, o blog Mulheres Piedosas vai fazer uma maratona. Vamos ter um congresso online, né? Aproveitar aí que tá todo mundo em casa por enquanto e vamos fazer uma semana de bate-papo, né? Então, nós vamos ter na segunda-feira a Renata Miranda, esposa do presbítero César Miranda, lá de Belo Horizonte. Quem vai conversar com ela é a Paulinha Ximenes. Elas vão falar sobre educação de filhos, sobre criação, discipulado de filhos. Vai ser muito bom, sempre às 9 da noite. Na terça-feira, minha amiga também, Suênia Almeida, que mora nos Estados Unidos, em New Jersey, a esposa do pastor Fernando, pastor presbiteriano também. Ela vai falar, olha que tema legal, ela vai falar sobre teologia e vida devocional da mulher. E quem vai conversar com ela sou eu, na terça-feira. Na quarta-feira, é a Nathalie Campos, esposa do pastor Heber Campos, que vai falar sobre auxílio ao marido. E Carol, Ana Carolina Oliveira, vai conversar com ela sobre esse assunto. Na quinta-feira, quem vai falar vai ser a Carol, vai falar sobre a carreira da mulher. Vai ser um tema muito legal, vocação e carreira. Quem vai conversar com a Carol? Esqueci. Não sei. Acho que é a Paulinha Ximenes. Vai conversar com a Carol sobre isso. E na sexta, sou eu que vou falar. Na sexta eu vou falar sobre... Ai, gente, elas vão me matar. Eu não sei sobre o que eu vou falar. Lembrei, modéstia. Eu vou falar sobre modéstia e a Flávia Silveira que vai dirigir a conversa. Tá bom? Então, de 11 a 18
de maio, semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, vai ter sorteio de livro. A gente está conseguindo livros de várias editoras para sortear, então vai ser um tempo bem especial. Marque aí na sua agenda, lá no blog do Mulheres Piedosas já tem até contador para você marcar lá para te dar um alerta, tá bom? Um beijo para vocês, obrigada pelos comentários muito carinhosos. A família, só tem família aí, só tem família assistindo. Um beijo para todos vocês.